Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. A gente está na live do estudo do livro Revelação, Caminho para a Realização, do Luciano Subirá. A gente está no sexto capítulo, chamado Não Pensar Além do que Convém. A gente deu uma introdução ontem sobre esse assunto, comentou sobre o poder do orgulho, o quanto que ele pode ser danoso na construção dessa tua identidade, da realização dos planos de Deus para a tua vida. E aqui a gente vai dar continuidade com esse assunto do orgulho. Eu vou te trazer muita informação que vai ser divisor de águas na tua vida, vai te trazer uma percepção que tu não vais conseguir operar da mesma forma que tu operava, tu vais ver as coisas de forma diferente, tu não vai mais conseguir fazer as mesmas coisas, tu vais querer fazer coisas de forma diferente, tudo porque essa percepção vai abrir a tua mente, é realmente uma informação transformadora. Então vem comigo que a gente vai dar continuidade nesse estudo, vai ser bem legal. Olha só, eu separei aqui uma parte marcada que é pra gente conversar a respeito disso. Orgulho versus amizade, deixa eu ver aqui, todavia. Mas ele dá essa graça. Tá aqui. É a partir daqui. A gente sabe que o orgulho é aquilo que precede a queda. Isso está em Provérbios 16, 18. Então, quando a pessoa tira o foco de que é Deus que o capacita para realizar, ela começa a achar que ela é que é a responsável por toda a realização diferenciada. Isso acontece muito quando as pessoas conseguem cada vez resultados maiores naquilo que estão realizando, principalmente em relação ao ministério, em relação ao trabalho, em relação ao estudo. Quando a gente percebe um grande resultado, quando a gente se destaca do meio da normalidade, muitas das pessoas, a grande maioria, por isso a Bíblia adverte de forma categórica isso, muitas pessoas acabam atribuindo todo esse resultado como mérito da sua própria capacidade, sendo que a percepção de quem Deus é, a interação com Ele, o recebimento da sua graça, desse poder capacitador, é que viabilizou qualquer tipo de resultado que você possa ter na sua vida. Mesmo desde antes de você aceitar Jesus como seu Senhor, desde antes de você reconhecer Deus como seu Criador e como só ser filho dele, desde antes disso, Deus já é responsável por qualquer coisa que possa acontecer ou não na tua vida. Ele já cuida de você. Perfeito. Agora, o que eu quero falar isso é que existem muitas pessoas que acabam permitindo que o sucesso os empurre para uma convicção equivocada, para uma convicção errada. E que convicção seria essa? É aquela convicção onde elas perdem a percepção da graça de Deus, de que é ela que é responsável pelos grandes resultados, e começam a se acharem pessoas cada vez maiores, cada vez melhores do que as outras e melhores do que si mesmas. Elas acabam caindo no enredo da presunção. E essa presunção, segundo a própria Bíblia, é o que precede a queda. Então, a gente já viu muitas pessoas crescerem, mas que de repente deixaram de crescer. Por que será? Se ela está no caminho de Deus? Justamente porque aquela essência, aquela intenção do coração foi modificada. Então você não está mais exercendo aquilo por causa dos meus planos, porque você me ama, porque você é obediente ao meu chamado, assim, porque você gostou do resultado, da vanglória, de toda esse lugar de grandiosidade que você está tendo, principalmente no meio social. Então tem que ter muita atenção quanto a isso. Deixa eu ir marcando os pontinhos que eu já conversei com a gente, com vocês, que é pra gente pra eu não me perder. Isso é muito danoso. Tem uma passagem que deixa isso muito claro, que vem contribuir com esse entendimento que a gente está falando aqui. Ela está em Tiago 4:6. Tá aqui, ó. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Olha o diferenciado disso. Se a gente prestar atenção só nisso daqui, já dá para conseguir resultados incríveis, só porque você conseguiu saber jogar com a informação que Deus tem. Muitas pessoas que dizem, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, Deus está comigo, Deus, mas não sabe como ele funciona. Então, como é que Deus tem uma personalidade, Deus tem um caráter. Se você fizer coisa errada com ele, ele vai se portar de uma forma com você. Se você fizer coisa certa com ele, ele vai se portar de uma forma com você. Assim como todas as pessoas. Mas por quê? Porque ele nos fez a imagem e semelhança dele. Assim como você interpreta as ações de uma pessoa boa ou ruim, tem sentimentos e emoções são expostas. Deus é da mesma forma. Deus tem um caráter que precisa ser respeitado, ele tem limites. E tudo isso você só começa a respeitar, só começa a interagir, só começa a poder ter proveito quando você o conhece, quando você sabe quem ele é. Vamos voltar aqui para o texto. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Então, olha aí, tu conhecendo um pouquinho mais de Deus, quer dizer que
ele dá para todas as pessoas cada vez mais graça. O que é a graça? Capacidade de realização, poder de produtividade. Perfeito. E por isso diz, então olha o que ele atesta. Ei, eu te dou muita graça, mas presta atenção em como funciona o mecanismo, porque se tu saber como funciona o mecanismo, tu vai poder fazer uso disso que eu estou te liberando, desse diamante que eu estou te dando. Agora, se tu não sabe como eu funciono, tu vai só dizer assim, é forte, ele dá graça, mas como é que tu faz para ter? Como é que você faz para ter acesso à graça? Não sei. Pois é, ele diz que dá a todos a graça, todo mundo tem livre acesso a ela, mas ele ensina logo em seguida como é que faz para ter acesso a ela. Ele diz categoricamente lá. Por isso diz 2 pontos, abre aspas, quer dizer, presta atenção. Ele só voltou a botar em negrito sublinhado. Presta atenção nisso, porque isso daqui vai te dar o mecanismo de como você faz entender para a minha graça funcionar na tua vida. Olha isso aqui, ó. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o que dizia aí? Claramente, soberba trava o poder de Deus para a realização. Humildade libera o poder de Deus para a realização. Uma coisa é inversamente proporcional à outra. Tá fazendo sentido? Então, não estou conseguindo realizar. Opa, vamos ser humildes. Deixa eu trazer a minha dependência para Deus. Tá fazendo sentido? Deixa Ele roubar a cena e dizer, eu não estou conseguindo, mas com Deus, mas com Ele tudo eu posso realizar. Tá fazendo sentido? Entendi o mecanismo. Você entendeu o mecanismo? Sabe por quê? Porque você acabou de conhecer um pouco mais sobre quem é o teu Deus. E a partir disso, isso mudou quem você é, porque agora você não olha para as coisas e vê elas da mesma forma. Você não consegue olhar para você e ver você da mesma forma. O que está acontecendo aí? Uma mudança de identidade. Percebeu claramente? A partir do momento em que eu entendo mais sobre quem Deus é, eu entendo mais sobre quem eu sou. E quando eu entendo sobre quem eu sou, eu mudo a perspectiva do mundo que eu tenho. Isso me dá poder para realizar coisas muito além do que aquilo que eu achava que eu sou capaz. Tá fazendo sentido para você? Perfeito, bora para cima. Já li aqui o quanto é danoso isso, né, Daniel? A gente tem que perceber que, como ele fala aqui, a graça ele dá para todo mundo. A gente tem que entender... Peraí, deixa eu trazer para ti o que é a graça. Ele fala que ele dá para todo mundo. Só que quem é soberbo limita, trava. Ela não dá para o soberbo. A palavra ela é direta. Ele diz, ele resiste aos soberbos. Ele parou aqui. Não vai para você. Mas ele dá a graça aos humildes. Então, bora diferenciar aqui o que é uma pessoa que tem graça e uma pessoa que não tem graça. Para a gente saber se a gente tem que avaliar o que é a graça. O que a graça é capaz de fazer? Lembra? A graça, ela causa a identificação de quem a gente é, então ela é responsável por construir a nossa identidade. A graça, ela capacita, então quer dizer, ela te dá um poder divino para que você realize coisas muito além do que você como humano é capaz. A graça direciona, porque uma vez que você sabe quem você é, uma vez que você está ciente das suas habilidades e que você é capacitado a realizar coisas, você, através do meio que você está envolvido, você vai conseguir aplicar essas coisas em alguma coisa, em algo que você já está se relacionando. Então isso acaba te dando uma direção. Eu tenho habilidades, eu sei quem eu sou e diante do cenário que eu tenho de vida, eu vou conseguir aplicar aquilo que eu tenho em mãos, que Deus me deu. Tá fazendo sentido? Então a graça, ela identifica, ela capacita e ela direciona. A graça, ela é o poder de Deus na sua vida de forma direta. É através dela e para o cumprimento da vontade de Deus que ela funciona. Então, poder divino na sua vida, poder divino através da sua vida para que a vontade de Deus aconteça. Está fazendo sentido diferencial disso? Lembra do que a gente fala no Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. A gente sabe que no céu não precisa fazer força para a vontade de Deus acontecer, ela acontece de forma natural. Aqui não, aqui você tem que decidir fazer. Você vai ter que honrar a Deus, exercendo, obedecendo tudo que Ele te disse para fazer. Uma vez lá no céu, não, a vontade acontece de forma natural. Então, que seja feita a vontade de Deus assim na terra como é no céu, de forma natural. Então, incorpore a identidade que Ele te deu para que essa vontade aconteça de forma natural. Está fazendo sentido? Então, aquilo que você pede em Pai Nosso está no céu, seja feita a sua vontade. Você declara, seja feita a vossa vontade. Ele, ótimo, meu filho. Agora, vamos lá estudar e entender como é que a gente faz para isso acontecer? Aí tu, não, peraí que eu tenho que trabalhar.
E vão lá de novo no outro dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Perfeito, meu filho. Vamos lá entender como é que você faz minha vontade acontecer aí na terra. Não dá porque eu tenho que... Tá fazendo sentido pra você? Quanto que é diferenciado isso? E só quem possibilita você a conseguir realizar a vontade de Deus é a graça. É ela que identifica a tua identidade, ela que te capacita com teus 12 talentos, ela que te direciona a partir do meio que você tem vivido. Ela é o poder de Deus na sua vida e através da sua vida para o cumprimento da vontade de Deus. Isso é um grande diferencial. Perfeito. As próprias escrituras, elas advertem que Deus resiste aos soberbos. Então, que você preste atenção nisso? Tem muita gente que acha que porque está crescendo ou porque tem de repente o domínio sobre um determinado assunto, uma habilidade sobre determinada coisa, e que se acha melhor do que os outros. Então a soberba acaba tomando conta e ele tira o mérito de Deus. Cara, isso é perigoso demais. Tanto que a Escritura veio para advertir isso de forma muito clara. Eu resisto a quem é soberbo. Você perde a capacidade de realização. Minha graça não é mais contigo. Perfeito? E sendo assim, a gente tem que prestar atenção que não há a ação do inimigo. Deus não fala assim: se você for soberbo, eu vou deixar que o inimigo age em você. Ele fala assim: se houver a ação dessa presunção, se houver presunção em você, eu vou resistir ao teu poder de realização. Eu vou privar, vou cortar, vou fechar a torneira aqui do teu poder de realização. Que eu te capacito, que eu te dou. Lembra? Ele dá a graça a todos, está lá no versículo. Porém, resiste aos soberbos. Está tendo diferencial? Então tem muita gente que às vezes está prosperando, está achando que é melhor, está achando que está crescendo, e aquilo acaba desmoronando, sendo privado, vetado de alguma forma. E a pessoa pensa: o inimigo está agindo na vida daquele irmão. É o inimigo que está vendo, aquela pessoa não está em Deus. O inimigo sempre botando a culpa como se o inimigo tivesse ali operando, está aqui. Eu estou aqui fazendo outra coisa. O que tu está dizendo aí? Não fiz nada, isso é porque tu é soberbo. Quando tu é soberbo, eu nem preciso agir. Não é soberbo, Deus mesmo trava a tua capacidade de realização. Não sabe? Nem eu sei disso, tu não sabe? Mas tu da Bíblia, rapaz. Entende esse diferencial? Você está entendendo esse diferencial? Perfeito, isso é muito perigoso. Então, aí às vezes as pessoas agregam isso a culpa de que não está em outras pessoas, e sim nela mesma, porque ela está afetando através da sua soberba. Existem muitos ministérios de sucesso, a gente pode ver claramente. Por que eu digo ministérios de sucesso? Porque quando a gente fala em ministério, a gente fala que existe alguém ou algumas pessoas que estão a serviço do próprio Deus. É um ministério, a gente está trabalhando para Deus. Beleza. Só que existem muitos deles, alguns provavelmente você até conheça, tinha escutado alguma história ou algo parecido, de que estavam em grande sucesso e crescimento, mas que esses ministérios chegaram a travar, parar de crescer, e não só isso, até a regredir. Então, talvez, vamos botar dessa forma, possa ser por isso que esses ministérios ficaram dessa forma. Por isso que eles deixaram de crescer e alguns até regrediram. O que eu quero que você preste atenção com isso? Que a gente precisa saber da importância dessa percepção de dependência de Deus, justamente para que a gente sempre dependa dele. Porque se a gente sempre depender dele, a vontade de Deus ela vai acontecer independente da nossa capacidade. Então, o que a gente tem que realizar vai ser feito. Tá percebendo a importância? Só que para isso acontecer, a gente precisa saber exatamente quem a gente é. Quem a gente é nele. Lembra? Eu já comentei várias vezes aqui: dois que não estão de acordo não andam juntos. Como pode dois que não estão de acordo andarem juntos? É assim que está a passagem. Então, se você não está de acordo com aquilo que Deus pensa, é capaz de fazer, como Deus te vê, como é que você acha que você vai andar junto com Ele? Está fazendo sentido? Perfeito. Então, vamos dar continuidade. Preciso saber a importância, a percepção da dependência. A gente precisa saber quem a gente é. Tem uma frase aqui que você que se assistir agora, você vai assistir futuramente, escreve ela, faz de tudo para te não esquecer ela, porque ela é muito poderosa, fiz questão de botar aqui. Ela é assim, ó: o orgulho rouba de Deus o devido reconhecimento que lhe é devido. E isso é poderosíssimo. Pensa, é Ele quem te capacita a realizar qualquer coisa, respirar. É Ele que te capacita. Aí você pega, olha e fala: eu fiz isso. Tu tá roubando de Deus, tá tirando de Deus.
todo o mérito de quem fez isso. Já pensou? Você pega, arruma a casa todinha, faz tudo maravilhoso. Aí tem 2 pessoas na casa, você e mais uma. Quando chega o dono da casa, ele olha e fala: nossa, outra pessoa, como você arrumou a casa muito bem. E a pessoa fala: realmente, foi eu que arrumei. E você: nossa, mas foi eu que arrumei essa casa? Como assim? Como é que você se sentiria? Tá fazendo sentido como a gente faz Deus se sentir? Quando a gente fala: eu consegui, eu sou tal coisa, eu tira do centro, coloca Deus no centro. Isso é ser humilde. Bora pra cima. E isso libera a graça pra sua vida, ele vai continuar te capacitando. Perfeito. A gente tem que lembrar claramente que é Ele quem nos levanta para realizar, é Ele que nos habilita para fazer aquilo que aconteça. Lembra daquela passagem onde ele fala que é Ele que coloca no coração o nosso querer, Ele que desperta o querer, assim como é Ele que garante o realizar. Então, se a gente prestar atenção, não tem como a gente ter orgulho. É Deus quem nos levanta, é Deus quem nos capacita a realizar todas as coisas. É Ele quem nos dá as habilidades necessárias para que a gente possa realizar a sua vontade. Prova isso, Júnior. Está atestado na passagem onde ele diz assim, eu que sou responsável pelo teu querer e eu que sou responsável por garantir o seu realizar. Isso é diferenciado. Se você souber disso, você vai poder jogar com isso a seu favor e poder realizar os planos de Deus na sua vida. Isso é maravilhoso. Bora pra cima. O que é interessante falar agora também é que pode ser por isso que Deus remove as pessoas de algum lugar onde Ele mesmo colocou elas lá. Tá fazendo sentido? Então você tem percepção da sua identidade, das suas habilidades e do que você precisa realizar. Então eu te direcionei para esse determinado lugar porque eu quero que a minha obra seja cumprida dessa forma. A pessoa começa a produzir toda a obra, consegue ver o grande resultado extraordinário porque está com Deus. Pega esse resultado extraordinário, agrega somente a si. Deus pega e, ei, garotão, vamos sair daí, vou tirar você desse lugar porque você já, o fator motivacional para a construção disso que está acontecendo já não é o teu coração em mim, e sim o teu coração em ti. Então, Deus tira a pessoa desse lugar. Isso pode ser fator. Perfeito. E a gente pode aprender isso através das advertências na Bíblia. Existiram fatos exatamente assim, que justificam tudo isso que eu estou falando. A lição de Nabucodonosor, por exemplo, é uma delas. Lembra que tem um capítulo inteiro praticamente de Daniel só para contar essa história. E isso serve para o nosso ensino, para nos advertir sobre alguma coisa. Lembrando que Nabucodonosor, só para criar um contexto geral aqui de pano de fundo, ele foi, na verdade, ele tomou posse do segundo Império Babilônico, após a morte do seu pai. Império Babilônico, a gente está falando de um império de proporções mundiais. Foi o primeiro império mundial, o Império da Babilônia. E segundo o próprio Daniel, foi o maior e mais poderoso império de todos. Nabucodonosor foi chamado na Bíblia de Rei dos Reis. Lembra que até na visão de Daniel, ele vê a estátua lá, a primeira gravura é a de ouro, que representa o império de Nabucodonosor. Depois vai diminuindo a qualidade do material, prata, bronze, porque os reinos vão sendo menores e de menor valor. Tá fazendo sentido? Mas é isso que a gente vai comentar agora. Vamos dar continuidade. O rei Nabucodonosor, ele foi o segundo Império Babilônico, que foi o primeiro e maior império em proporções globais, segundo o próprio Daniel. Eu vou ler aqui Romanos 15:4, que vai ilustrar bem legal o que a gente está conversando agora. Cadê? Romanos, tá aqui, Romanos 15:4. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra. Olha o diferencial, eu quero que você preste atenção nisso. É que o próprio rei de tudo, da terra inteira, manda uma mensagem para quem? Ele manda uma mensagem a todos os povos, todas as nações, todas as línguas que habitam na terra. E qual é a mensagem que ele fala? Que a paz lhe seja multiplicada. Olha como ele vê o outro e não a si. Olha como o espírito dele está conectado com Deus. Como que sai da boca dele não é algo a respeito dele, do que ele fez. A primeira palavra que ele fala é logo para as pessoas, abençoando de alguma forma. E ele fala que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem
tornar conhecidos, quer dizer, ele sentiu dentro de si que precisava dizer algo para as pessoas. Existe uma informação do qual as pessoas precisam saber, e isso não veio dele, isso veio de comunicação e revelação divina, do próprio Deus. Bom, pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo, que o Altíssimo tem feito comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Gente, Nabucodonosor foi chamado o Rei dos Reis. E no auge de toda a proporção de domínio do seu império, ele sentiu um dever de compartilhar as maravilhas divinas com todas as pessoas. Ele tinha que dar testemunho do que Deus está fazendo na vida dele, para mostrar para todo mundo que Deus existe e é poderoso, capaz de fazer maravilhas na tua vida. Ele estava sob um comissionamento divino, ele estava sentindo algo sobrenatural com ele. Você sentiu isso? Você já viu pessoas agindo dessa forma? Então eu tenho certeza que você entende o que está acontecendo nesse momento da história. Só que, lembra o que aconteceu? Lembra que eu vejo de compartilhar essa história. Perfeito. Esse era um momento de Nabucodonosor que ele estava passando. Perfeito. Só que lembra que ele teve um sonho? Logo em seguida, ele teve um sonho onde ele queria que ele fosse interpretado. Ele mandou chamar todos os magos, todos as pessoas interpretadas, que interpretavam sonhos, e ninguém conseguia, até que chegou em Daniel. E aí Daniel pega e fala para ele sobre a interpretação do sonho, que cresce uma grande árvore, essa árvore vai representar o reinado dele. Mesmo os sábios não conseguiram, mas Daniel consegue interpretar esse sonho. Eu vou ler para vocês aqui quais foram as interpretações do sonho de Daniel. Na verdade, as interpretações de Daniel sobre o sonho do rei. Ele começa falando assim, aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. Ele fala de uma grande árvore que dá frutos, que dá sombra para os animais, que é uma coisa incrível. Aí ele continua, a sua grandeza, ó rei, cresceu e chegou até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Então, olha o poder que ele deu. Então, isso é revelado em sonho, que Deus deu para ele. Aí ele continua. Ó rei, este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o Senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim com os bois e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem um domínio sobre todos os reis do mundo, todos os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. Olha o diferencial disso, porque se você for lembrar da história, 12 meses passaram, e aí o rei Nabucodonosor estava ali no seu jardim, sobre toda a Babilônia, olhando, contemplando aquela imagem maravilhosa de tudo aquilo que foi construído, e declarou, como o meu poder é poderoso, olha o que eu fui capaz de construir, a glória da minha majestade, tudo isso que eu construí representa a glória da minha majestade. Em outras palavras, ele estava contemplando aquilo que foi construído, o seu reino, e disse, eu sou o cara. Lembra do Antigo? O Antigo dizia, olha como é lindo o poder que Deus faz, o reino dele expande a todo o mundo, ele dá por gerações e gerações. Então era um outro Nabucodonosor. Esse que está aqui já está declarando que ele é. Então lembra, está crescendo, o sucesso tomou conta da cabeça, mudou a intenção. O que Daniel disse que ia acontecer? Que ele ia cair, que ele ia comer capim com os animais, que ele ia ser molhado pelo orvalho, que as unhas dele iam crescer, que iam crescer cabelos no corpo dele como se fossem penas de aves. Lembra de tudo isso? E logo em seguida, 12 meses depois que ele fala isso, o que aconteceu? Ele veio acontecer tudo isso com ele. Tá aqui nessa passagem, mais aqui à frente que eu separei. Enquanto o rei ainda falava, isso é Daniel 4, 31 a 33, enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu e disse, a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, este reino lhe foi tirado. Você será expulso do reino das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você
comerá capim com os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. A mesma coisa que foi dito por Daniel para ele, a mesma coisa Deus disse para ele em revelação do que estava acontecendo. Enquanto ele contemplava lá, eu sou o cara. Antes dele terminar de falar, Deus veio, pois tu é o cara? Então agora tu vai sair do meio das pessoas, tu vai ser expulso, tu vai comer capim. Tu não é o dono do mundo todo, agora tu vai comer capim que nem boi, que nem bicho. Te comparou com bicho. Deus normalmente costuma fazer isso, né? Coloca alguém abaixo para dar uma lição em quem está em cima. Para você não é ninguém. Eu sou acima de tudo. Você não é ninguém acima de nós. Aconteceu com Lúcifer, por exemplo, né? Lembra, arcanjo e querubim. É a diferença de Miguel e Lúcifer. Que foi Miguel que foi lá expulsar Lúcifer. Ele é um patamar baixo. E Lúcifer queria ser como Deus. Lembra o diferencial disso? Então, sempre Deus acaba usando alguém abaixo. Tipo, tu saiu do meio das pessoas, tu não tá acima das pessoas, tu não ficou abaixo das pessoas, tu ficou com os animais comendo capim. Olha o diferencial de como Deus age. Perfeito. Só que ele continua também. Logo em seguida, na verdade, ele fala assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Lembrei de quem Deus é e da sua graça. Então, eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem o poder para humilhar os orgulhosos, que foi o que ele fez. Então, olha o diferencial que eu quero que você perceba aqui para a gente finalizar. É que o mesmo Deus que levanta você como um rei, também pode te abater, se for preciso, para que você reconheça de quem é toda a glória dessa realização que está acontecendo na sua vida. Então entenda Deus e não prive, não bloqueie o poder, a capacitação da graça dele na sua vida, para que seja realizada a vontade dele. Isso está totalmente ligado à sua identidade. Como que eu faço para ter a minha identidade? Conheça mais a Deus. Pergunta: quem é que vai reinar hoje? É você ou é o mundo? Obrigado por ter participado dessa live agora. Espero que isso tenha enriquecido de alguma forma a tua identidade com Deus. E para você que vai assistir isso futuramente, que de alguma forma essa palavra te abençoe. Compartilha com quem você acha coerente, esteja buscando por Deus a sua identidade. E se você gostou do conteúdo, curte, porque isso faz chegar para mais pessoas, você sabe disso. A gente se vê na live de amanhã. Um grande beijo, fica com Deus.